Fala, nação rubro-negra! Flalusquinho chegando na área e trazendo mais um corte com muitas notícias e análises sobre o Flamengo e Fluminense que aconteceu no Maracanã na noite desta quarta-feira. O Flamengo que infelizmente acabou vacilando no Maraca e perdeu para o Fluminense por 2-1. Esse resultado, logicamente, fez com que a distância entre Palmeiras e Flamengo ela encurtasse. O que era 3 pontos passou a ser 2 pontos na tabela. Porém, o Flamengo se manteve na liderança e as chances de títulos do Campeonato Brasileiro continuam favoráveis ao Flamengo. Vamos aqui acompanhar as análises, e os motivos do porquê o Flamengo acabou tropeçando diante do Fluminense no Maracanã em um jogo tão importante para o Mengão. Aproveita, se você não é inscrito, já se inscreve no canal, ativa o sino e deixa o like. E no final, vou mostrar a tabela atualizada do Campeonato Brasileiro para vocês. Vem comigo, simbora pro vídeo. Começar com o Fla-Flu. Aliás, já tínhamos começado durante o break. Vamos agora, publicamente, começar com o primeiro assunto do dia, porque tem muita coisa para falar aí. Fluminense superou o Flamengo líder e dá continuidade à sequência positiva. Um trabalho bacana do Zubeldia, um jogo mais um, do Lúcio, muito bom. Time de guerreiros derruba o líder. Porque o Flu está muito perto do G5 e venceu o Flamengo, que está ainda na ponta da tabela. Atrapalhar o Fla é normal, diz o caderno de esportes do Meia Hora, pode ser? Isso. É uma brincadeira com a música que a torcida do Flu canta, Porque ganhar Fla-Flu é normal e tal. Então, atrapalhar o Fla é normal. E o Maracanã cheio à beça, quase 70 mil, olha lá, 69.591 torcedores. Uma partida que tinha mando do Fluminense, mas sempre muito equilibrada, porque a gente está falando de um clássico, de um Flu querendo a vaga direta na Libertadores e de um Flamengo querendo o título brasileiro. Então assim, o que eu acho, tá? Não foi o Flamengo só que perdeu o jogo, tá? Porque a sensação que dá é essa. O Flamengo não teve a competência, o Flamengo não teve a capacidade... que também, né? O Flamengo não teve a competência, a capacidade de ampliar a vantagem sobre o Palmeiras. Como se fosse... fácil, E não foi. É um clássico. Muito pelo contrário. Pós-data FIFA, Muito pelo contrário. Eu acho que o Flamengo se ressentiu demais, mas se ressentiu muito, dos jogadores, sobretudo de defesa, porque, assim, não é fácil, gente. Uma primeira linha ali de 4 jogadores, o Flamengo jogou sem 3, tá? Jogou sem o Varela, jogou sem o Léo Ortiz e o Alexandro. Só jogou o Léo Pereira. Então, isso impacta em que sentido? Na fase de marcação, na fase de defesa e principalmente no início de uma fase construtiva. O Flamengo constrói demais a partir do momento que ele tem jogadores saindo de defesa, a bola ali com o Léo Ortiz ou com o próprio Varela, até chegar no Arrascaeta, que foi outro jogador que não atuou. Então, acho que isso também tem que ser pontuado. O Flamengo ontem sofreu com esse desfalque. Mas, gente, primeiro tempo do Fluminense, na questão de intensidade, na questão de disciplina tática, foi muito bom. Para mim, falha do João, é verdade, João Vitor, mas o Rossi também, não precisava tentar dominar essa bola, sabe? Deixa sair, ou então dá um bico para a lateral. Ele se enrolou todo e permitiu que o Serna, de forma inteligente, fosse lá e tirasse proveito disso. Então, eu acho que eu vi um Fluminense no primeiro tempo fazendo um ótimo jogo, e aí tem uma discussão, Será que foi o melhor primeiro tempo do Fluminense sob o comando do Zubeldia? Teve um jogo contra o Atlético Mineiro que foi muito bom, que o Fluminense fez, só que não tem o peso adversário, que é o Flamengo. E não tem o clássico, exatamente. Exatamente. Então, eu acho que ontem não foi só, não foi só o Flamengo que perdeu. Eu acho que o ter vencido esse jogo. Olha, é impossível tirar o mérito do Fluminense, mas se a gente contextualizar o que foi a disputa, eu acho que o segundo gol do Fluminense, ela condiciona muito o restante do confronto. E na hora de olhar para esse segundo gol do Fluminense, a gente vai ver o Flamengo perdendo o jogo. Porque aquele lance foi construído todo pelo Flamengo. O gol que o Flamengo sofreu foi construído todo pelo próprio Flamengo. E eu, com sinceridade, apesar da bola mal atrasada, a falha maior foi do goleiro. Também foi do goleiro. Até porque é mais experiente, a gente tá... Não dá para, numa conta dividida, a parcela maior ficar para o menino que está agora debutando praticamente no profissional. Ele tinha inúmeras
coisas que ele poderia fazer e tem recursos Claro. para tal, mas foi infeliz. Ele foi infeliz na matada, ó. Ele foi infeliz na matada. Sim. Ali, ó, tentou fazer uma Ele podia enfim. tudo, deixado sair, dado um bico para lateral, entendeu? Ele foi tentar dominar a bola, ele foi tentar arrumar o lance. Gente, acontece. E aí não consegue. O próprio Fábio do Fluminense já fez paçocadas parecidas. Já fez isso, né? já fez isso. Agora, olhando taticamente para o jogo, eu queria falar duas coisas do time do Fluminense. Primeiro, o Acosta era a peça que faltava no Fluminense do Renato, que não Que tinha sobrava, ganso. né? Que o Renato que não quis usar. Não é que Tava não quis, sobrando. aí é maldade. Não, ele não usava, não Ele usa porque relacionava. o jogador estava chegando, ainda estava no processo de ambientação. Mas ele mal no usava. Sim, por conta disso, porque o jogador estava chegando, estava num processo de ambientação, não estava rendendo ainda. Ele está soltando. Gilmar, mas esse cara chega ao Flu como o melhor jogador da MLS Eu de sei, 23, já atuando na mesma liga que o Messi. Que é um outro tipo de campeonato, que é Mas um é o outro Messi. tipo de... Não, tudo bem, eu estou falando do Acosta. Não, tudo Que é- bem, que é um eu tô dizendo outro que ele tipo de chega com esse campeonato. status, entendeu? Sim, mas ele chegou com esse status, mas não estava, vou usar uma palavra aqui que eu detesto, tá? Mas não estava performando no treino à altura da exigência do momento do Fluminense, e o Fluminense naquele momento em 3 competições. Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e Sul-Americana. E o Everaldo em todas. Chuta Everaldo. Você tá falando, Chuta Everaldo. você tá falando do Não, Renato? tudo bem, mas não era, a questão não era o Everaldo, Não, a questão não eram era. os 3 volantes. O Renato arrumou uma maneira que deu certo no Mundial e ele estava esperando, o Acosta entrava no segundo tempo, ia entrando aos pouquinhos, mas ainda não era o Acosta. E a outra coisa que eu queria falar do time do Fluminense é exatamente o Acosta. Porque ontem eu achei que ele jogou um pouquinho mais à frente, um pouquinho mais próximo do ataque. E isso faz toda a diferença, porque ele tem uma qualidade no passe, no toque, no refino. E aí ele me lembrou o Arrascaeta em alguns jogos do Flamengo. O Arrascaeta saindo daquela parte do arco e atuando mais como flecha. Então, assim, talvez o Zubeldia já está começando a colocar a cerejinha no bolo. O Fluminense teve um borogodó diferente ontem, tá? O Fluminense teve um borogodó diferente. E é engraçado porque, assim, se você olhar a atuação do Flamengo, que o Flamengo teve ontem, sobretudo no primeiro tempo, tem muita gente criticando o Saúl, as críticas ao garoto, então nem se fala. Mas, assim, eu senti o Flamengo dando sinais de desgaste. E aí é que torna essa reta final um pouco mais empolgante. Eu não sei se eu não sei se é desgaste físico, você diz. Total, Não, eu já emocional. E outra coisa, ontem eu também vi todo o jogo do Palmeiras. Que foi antes. Que foi antes. outro. E a mesma coisa. Eu A também, mesma coisa. também achei. Sabe qual é a sensação? Claro que... E tá todo mundo pensando na Libertadores. Isso. Eu Claro também. que isso aí, gente... Será que é isso? A Elo prova? Eu não tenho como provar. Também não, mas até a sensação Isso é percepção. Isso é sensibilidade. de não desgastar, de não me arriscar E muito aqui. aí o mais engraçado é o seguinte, né? Porque aí você vai ouvir jogadores, vai ouvir os técnicos. Não, É a um gente não... discurso hoje. Não, ninguém tá pensando ainda. Gente, você pode não estar pensando da boca para fora, Eu mas o também teu acho. mental tá. Também acho. E aí, se o teu mental tá, isso vai pro teu físico, isso vai pra tua parte técnica, isso vai pro componente tático do jogo. Não tem jeito, não tem jeito. E eu acho que tá. Eu acho que tá. E o que é normal. O que é normal, assim... Ainda mais pela forma como os dois se classificaram à final. Pra mim, no apito final ali, os dois já estão pensando na final. Exatamente, exatamente. Tem muitos ingredientes, assim, até pelo clima todo que já se formou e só vai ser potencializado para essa decisão. Vai ser o primeiro tetra de Libertadores da América, vai ser talvez, assim, todo mundo dizendo, né, talvez nos últimos anos, a decisão mais justa. Decisão mais justa, os dois melhores treinadores do Brasil na atualidade. Sabe Entendeu? que eu- Então, é óbvio que isso, indiretamente, pode estar influenciando, porque ontem eu achei, em alguns momentos do jogo, do Palmeiras e também do Flamengo, não é correr com o freio de mão puxado, não, mas uma perda de foco. Sabe aquela... Por exemplo, quem viu o Palmeiras jogar diante da LDU, gente... Claro, em A casa, fome, virando. a fome A que falha o do Rossi. A falha do Rossi, pra mim, é a ilustração a disso. aí. fome que o Palmeiras teve naquele jogo, eu senti falta, por exemplo, na partida de ontem, que era um jogo importante demais, porque, por exemplo,
o Flamengo perde para o Fluminense. Se o Palmeiras vence ontem... Mas será que o Flamengo jogaria como jogou se o Palmeiras tivesse vencido? Jamais saberemos. Também, jamais saberemos. Né? Sabe o que eu fico imaginando, assim, ó? E aí é de uma leitura mais ampla. O futebol está muito sistêmico. Está muito sistêmico. Você não tem mais o super-herói. Quer dizer, você até tem, em alguns times, em alguns momentos você vê. E aí, como ele está muito sistêmico, quando você tira algumas peças do sistema, as peças que entram, neste momento agora, reta final de temporada, jogadores cansados, com o desgaste emocional, com a pressão, não sei o quê, fica difícil você fazer o time jogar igual. E isso acaba criando desgaste. E olha, se você olhar para a seleção do Ancelotti, que já evoluiu bastante, quando ele começa a fazer modificações, já volta duas casas, né? E você vê, por exemplo, o Flamengo, eu fiquei imaginando ontem, se o Arrascaeta tivesse nesse jogo, e olha que o Arrascaeta nem tem feito grandes atuações, mas ele chegou naquele ponto do amadurecimento dele, ele está numa forma tão esplendorosa que ele decide as partidas ou com uma assistência ou com um gol. Geralmente ele tem feito até gol quase todo jogo tem gol do Arrascaeta. Que o Flamengo acabou ficando refém dessa genialidade do Arrascaeta. Então ontem, sem o Arrascaeta, não tinha um super-herói para decidir um jogo que estava difícil para o Flamengo, sabe? Então, assim, eu não sei, pode ter o componente Libertadores? Pode ter, o emocional Libertadores pode ter, mas esse futebol, esse campeonato, essa reta final, está me parecendo, assim, uma corrida de obstáculos, sabe? E os times estão começando. Agora, tu fica cansado de ficar pulando obstáculo toda hora. Resumindo, essa paçoca toda, essa data FIFA não era para ter acontecido, né? Não era, foi muito ruim. Foi uma coincidência errada. Foi muito ruim, muito ruim. Mas eu acho que tem esse impacto emocional. A gente ontem discutia muito aqui a situação do Pedro, né? Que está fora da temporada, não joga a final da Libertadores. E assim, o sentimento de todo mundo era, pô, o cara ralou a temporada toda para chegar numa final e não participar por causa de uma lesão de treino muscular, nem é por causa do braço, que já está resolvido e tal. Você acha que os companheiros não pensam a mesma coisa? Claro. Olha o cara roeu osso pra caramba na hora da final, tá fora. Deus me livre se isso acontecer comigo. Não, e sem falar o seguinte, a gente vai para um jogo sem o Pedro também. É claro. Porque assim, antes era assim, ele está se recuperando e ele pode voltar. Agora não, agora é uma coisa confirmada. Então eu acho que isso também gera nos companheiros, pode gerar nos companheiros, porque isso, mais uma vez, tá? Isso é muito subjetivo. É impressão. É percepção. Exato. É muita subjetividade, mas pode existir. Pode existir. Alguém pode estar sentindo o seguinte, caramba, vem aí uma decisão e a gente não tem o Pedro, a gente não vai ter o Plata. E isso pode, de certa maneira, criar algum tipo, né, de impacto nos jogadores. No caso do Palmeiras, eu acho que é a mesma coisa. O Andrés Pereira, de novo, mas não vai jogar contra o Fluminense, suspenso. Então, eu acho que tem um emocional ali que está impactando, que tem relação direta, mas aí, de novo, é uma impressão, uma percepção. Tem uma relação direta com a final. É um combo, né, Mari? É lógico. Porque, assim, é um combo. Sim. Aí tudo bem. E aí eu já sei o resultado do outro, eu já sei a gordura que eu tenho. Mas é um Todo combo. desgaste, Mary. Óbvio também. Né? A temporada. Também. Acabei de falar, assim, o meu abre aqui foi de uma linha de 4 jogadores, que o Flamengo tem a primeira linha ali de marcação do Flamengo, a linha de defesa. Você jogar um Fla-Flu sem 3, é óbvio que isso causa um impacto técnico, tático, é óbvio que isso causa. E outra coisa, né? Com todo respeito, é um garoto que está começando, acho que a gente não deve crucificar, mas uma coisa é você ter o Léo Ortiz, que é um fenômeno como zagueiro. Um dos melhores do Brasil. Do Brasil, assim, em termos de tudo, tá? Defensivo, de construção de jogada. E outra coisa é ter um garoto de 18 anos, o João Vitor, jogando no Fla-Flu. A diferença é muito grande. É óbvio que isso interfere. É óbvio que isso tem um peso. Estou com vocês. Estamos vendo alguns... Aí, ó. Esse foi o recuo do João Vitor, mas aí, de novo, se é para dividir essa conta aí, 80% do Rossi, pela experiência que tem, não pode fazer um negócio desse. Não pode fazer. Por exemplo, eu acho que seria um percentual diferente nessa conta aí se a bola fosse na direção do gol.
Porque Sim, aí, claro. mas aí o Rossi não tinha como deixar sair, né? Isso, Porque exato. a bola ia entrar, o recuo que foi errado. Exato. O garoto recuou fora do gol também. Não precisava ter dominado, não precisava sair na Exatamente, embaixadinha. exatamente. Abusou. E eu acho que aí tá dentro desse pacote que a gente falava. Não tá, a atenção não tá ali. Tem o resultado do Palmeiras, que já era sabido antes. Os caras empataram, pô, tranquilo, temos essa gordura aqui. Enfim, tem muita coisa envolvida. Aqui, que eu nunca me atentei para esse detalhe, por isso que eu pergunto, não sei se vocês têm essa informação. O Rossi é destro ou canhoto? O Rossi é destro. É destro, né? É destro. Então, foi no pé... Não, mas ele teve foi que no arrumar, pé né? cego. Ele teve Foi que no se pé arrumar. cego. Mas não Foi no pé precisava ter. cego. Então, mas não precisava. Ainda que Ele teve que se a arrumar, gente arrumar o usasse corpo. essa justificativa, né? Escolheu a pior Assim, forma. Escolheu a pior Troca essa forma. nota de 10 por 2 de 5. Olha lá. E põe pra... A bola vai pra e fora. Troca essa nota de 10 por 2 de 5, põe pra córnea, Bebê, segue o isso. escanteio. Entendeu? Deixa bem. sair. Ou dá um bicão. Exatamente, bota pra lateral, faz alguma coisa. Tinha muita alternativa melhor do que essa. Agora, podia ter dado um bicão agora, ó, entendeu? Quando ele tentou usar a esquerda E ali pra aí fazer, é um pouco- batou na coxa é ali, um ó lá, pouco ó lá, da ó lá, auto- aquela Aí, ó, é a esquerda dele, né? Que a bola foge. É isso aí, Tá muito é confiante. autoconfiança, né, cara? É autoconfiança. E O que ele é próprio, bom, tá? mas em Depois do excesso- jogo, Ele falou. chamou pra ele. Claro, ué. Reconheceu, ele reconheceu. Reconheceu. Bom, teve polêmica de arbitragem, né? A gente já falou enquanto estava vendo os melhores momentos, o lance acabou passando, mas vamos recortar ele, vamos ver só ele, a entrada do Thiago Silva, o chute, né, do Thiago Silva, no Bruno Henrique. Para a arbitragem, não foi pênalti. E para o VAR também, uma vez que o árbitro nem foi chamado, né? Mas eu quero ouvir a opinião de vocês. Me surpreendi. Não, peraí, ele não foi chamado no vídeo, né? Mas ele conversou com o VAR. Não foi chamado ao vídeo. Mas se ele não foi chamado... Senão é ele porque- vai. Ele vai. Que Não, se ele não foi chamado é porque o árbitro de vídeo entendeu e pensou como ele. Sim. viu Exato, como ele. exato. Sim. Claro que o diálogo existiu. Sim, Se houver uma divergência, ele vai. É isso que eu tô claro. com a Mari. Eu acho que esse lance aí, gente, na boa assim, ele poderia até ser conclusivo pelo árbitro, mas ele tinha que ser chamado. Eu também. Esse lance não é indiscutível, por exemplo. Ah, não, esse lance é indiscutível. Por exemplo, teve um lance seguinte, que o Cebolinha entra na área, aí a bola bate na... Ali, cara, não tem discussão. O do braço, né? Isso. Agora, esse lance aí, cara, você tem que chamar o árbitro. Porque não é possível. Não é possível que isso aí não gere uma dúvida, gente. Olha onde tá. A bola não é tocada. Pelo amor de Deus, a bola não é tocada. A bola segue rolando, é só no corpo do jogador. Olha lá. Não acha a bola, cara. Então, assim, ter 100%, porque olha só, do jeito que foi, o árbitro de campo e o árbitro de vídeo tiveram 100% de certeza que não foi. Aí eu não concordo. O futebol está muito interpretativo, né? Mas esse caso aí era um caso... Se está interpretativo, tem que chamar. Então, peraí. Se está muito interpretativo, se não resta dúvida... Ah, não, gente... A discussão, minha opinião é diferente da sua. Isso aí. Então vamos lá. O futebol está muito interpretativo. Eu opto pelo futebol ser apitado no campo. No campo. Porque a função do Não, mas VAR... peraí, só um Peraí, parêntese deixa eu aqui. concluir. Não, deixa só para não haver dupla interpretação neste caso, já que estamos falando de interpretação. Se é interpretativo, a regra diz que prevalece a decisão de campo. Tá? Só para não deixar dúvida quanto a Perfeito. preferências. Nesse caso não é uma preferência, é regra. Se o lance é interpretativo, vale a decisão do árbitro. Desculpa, conclua. Vamos lá. Então, o futebol está muito interpretativo. Isso é uma opinião minha. Eu, mesmo às vezes contrariado, como nesse lance aí, eu acho que o futebol tem que ser apitado pelo árbitro de campo. O que eu queria saber no VAR é se o Wagner Riway, que é o VAR dessa partida, se ele falou assim, o Davi, né? Davi. Do Espírito Santo. O que você viu nesse lance? Aí eu não sei o que o Davi falou para ele. Eu queria saber o que o Davi falou. Eu tinha uma interpretação até ouvir o nosso consultor aqui do Sport TV, o Paulo César, chamar a atenção para um detalhe que o Bruno Henrique não vai jogar. O Paulo César diz que o Bruno Henrique não tem interesse em jogar, tem interesse em se colocar para receber a entrada do Thiago. Eu queria ouvir, eu queria saber se essa foi a interpretação do Davi e se o VAR concordou, se o VAR sugeriu alguma coisa assim. Você não acha que tem um toque ali? Porque o Davi pode falar, tem o toque, mas eu não interpretei, faltou. Sabe por quê, Mary? Porque eu fiquei igualmente revoltado com a não marcação do pênalti
no jogo dos Palmeiras e Santos, na entrada do Souza no Maurício, que eu achei pênalti claríssimo e pão, sei lá que golpe foi aquele. Eu achei pênalti tão claro que eu cheguei à conclusão definitiva que eu não sei interpretar a regra. Esses caras têm um borogodó diferente na interpretação, entendeu? Tem uma análise que a gente não alcança. A gente já vai ouvir. É falta. A nossa produção está tirando o áudio do VAR. Mas vamos lá, então. Vamos tentar não considerar interpretações, porque eu concordo com você, a gente entra num campo muito subjetivo, né? Quando a gente fala de interpretação. Mas ali é falta. Acontecesse no meio do campo aquilo ali. O amiguinho chutou a perna do outro. Sim. É falta. Mesmo sem querer, né? Aquilo ali seria falta. No meio campo falta seria. dentro da área. Na minha Sim, eu também interpretação. acho. Na minha Eu também acho. interpretação. Na minha também. Porque eu uso esse padrão ouro aí, mas aí é eu comigo mesmo. Isso aí, lá no meio do campo, é falta? É falta. Falta dentro da área é o quê? Então tá resolvida a questão. Eu uso isso. E isso aí, pra mim, é uma falta, gente. Ele foi chutado. Agora, se a gente entrar, porque eu concordo com você, quando entra no campo da interpretação, aí complica, porque cada um, né, traz as suas percepções e tal sobre o mesmo lance. Mas eu apitar, imaginando qual é a intenção do atleta e segundo o comportamento e personalidade, aí já não dá. Aí é demais, né? Aí é demais. Aí é subjetividade demais, né? Exato. Aí não tem mais parte técnica, né? Até pra subjetividade tem claro, limite. é verdade. Você sabe aonde? Você sabe quando, em que parte do campo acontece muito essa falta? Na bandeirinha de córner. Quando faz a proteção, o jogador vai faz fazer a proteção, e o cara acerta a aí o bola, atacante acerta a perna aperta, e a bola fica parada. E aí é o quê? E aí é o nesse quê? caso? Falta. Mas é isso. Corre de mangas curtas. Tem um componente no lance, seguinte, porque o Thiago, ele tá numa disputa de bola, com o Samuel Lino. E aí, assim, ele Cebolinha, tá... não? Oi? Acho que é o Samuel Lino. Eu acho que é o Samuel Lino. É o 16, Samuel Lino. É o Samuel Lino. Ele tá numa disputa de bola com o Samuel Lino. É Samuel Lino. Ok? Então, assim, ele tá de frente, ou seja, ele tá nessa disputa, ele está duelando com o Samuel Lino. Então, ele tá vendo o Samuel, olha lá. Ele não percebe a chegada do Bruno Henrique. Que é um jogador muito rápido, tem essa característica, e aí o Bruno Henrique se coloca na frente dele. Então, assim, vamos lá, o que eu acho, tá? Olha lá, ele não vê, ó, ele gira o corpo e ele não tá vendo a chegada do Bruno Henrique. Então, eu acho que o Thiago tentou, por exemplo, dar um bico na bola, jogar para lateral, porque a bola tocou nele por último, para evitar um escanteio, só que o Bruno Henrique se coloca no meio do caminho. Tem muito pênalti marcado assim, quando o zagueiro recebe uma bola, e aí ele não percebe, às vezes vem um atacante correndo por trás, e o zagueiro não percebe. Aí o atacante passa na frente, aí na hora que o zagueiro, né, porque ele não está vendo aqui a chegada do adversário. Na hora que o zagueiro vai chutar a bola, o atacante coloca o pé na frente e ele chuta primeiro o pé do atacante, que o árbitro marca pênalti. Nery, então acho que para mim é pênalti. Em época do Enem, vamos fazer aqui agora. Letra A, qual foi a interpretação do lance? Letra A, o árbitro interpretou que não teve impacto no chute do Thiago Silva. Letra B, o árbitro interpretou que o Bruno Henrique não teve a intenção de jogar. Letra C, o árbitro interpretou que ele não quis dar e pronto, e aqui quem manda sou eu. Pronto. C, letra C. Porque, gente, há pouco tempo eu entendi esse argumento. Não concordei, porque o argumento foi, o Thiago Silva não viu a chegada do Bruno Henrique. Talvez seja verdade. Foi sem querer. Mas há pouco tempo, o Ramon Abate-Abel, em uma daquelas arbitragens super polêmicas também, ruins, né? Acho que a melhor palavra é essa. Foi uma arbitragem muito ruim no Palmeiras e São Paulo. A gente consegue no áudio ouvir ele falando, mas foi sem querer. Mas não existe isso na regra. Não existe. Não existe Quer ver outro isso. lance que eu queria ver com você? O jogo do Sub-17 da Seleção Brasileira, o pênalti marcado contra o Brasil. A gente vê claramente que o goleiro, ele não faz a falta no jogador. O jogador, o atacante... Projeta o corpo. Agora o da França. Deixa o corpo para tocar. Então, e aí o VAR chama. Ele no lance, ele não marcou no campo, ele não marcou nada. O VAR chama. Ele vai lá ver o monitor e ele vê a mesma coisa que eu, você e o Ayala vimos. Ele volta e marca o pênalti. Pô, dá para entender? Não dá para entender. A gente já consegue acompanhar, ouvir o áudio dessa... Tá, beleza, a gente está tirando o áudio do VAR. Porque eu vou querer acompanhar isso. É interessante. Essa conversa aí pode esclarecer muita coisa. Isso aí, até para a gente entender o que é falado, o que é discutido e servir, não sei se vale muito, né? Eu ia dizer o seguinte, para servir
para um próximo lance. Só que aí Não vem, vale. vem o próximo lance e é interpretado completamente diferente. É a chamada falta de critério que existe na arbitragem brasileira, né? Que eu acho até que quando a gente está sujeito, e eu tô com o Gilmar, eu prefiro ainda a arbitragem humana de campo, é que quando é um lance interpretativo não é questão de preferência, né? O que a regra manda prevalece a decisão de campo. Mas eu gosto de ter um humano ainda ali tomando decisões. Agora, uma outra coisa que eu lembrei. Geralmente, o VAR pergunta ao árbitro o que você viu. Você viu? Porque o VAR, em tese, o conceito do VAR é para corrigir aquilo que o árbitro não viu. Estava encoberto. É isso. É um ângulo diferente, Um ângulo né, diferente. gente? O árbitro de campo só tem um ângulo. O árbitro de vídeo tem 200. Não está na melhor posição, Claro, não está na melhor tem gente distância. na frente, essa Mas coisa também, toda. Em todos os ângulos, a gente vê claramente o Thiago Silva acertando Confesso que fiquei o surpresa. Bruno Henrique. Eu acho que, de repente, o árbitro de campo, Davi, o que pode, de repente, servir para mim, para entender o que ele marcou, uma possibilidade do Thiago, de repente, na visão dele, do Thiago, na hora do chute, ter recuado. E aí tem aquela E já não ilusão dava de tempo? que- E aí já não dava tempo? Não, ele acerta. Não chegou a Sim, pegar. sim. chegou? Não, peraí, calma, Mário. Tá. Que ele, por exemplo, ele de repente, porque olha só, uma coisa é a gente assistir ao lance X vezes e por câmera 1, 2, 3, 4, Frame a 5, frame, slow motion. Vamos lá, eu não estou aqui assim, só que o árbitro, ele tem um único ângulo. Mas aí o cara do vídeo pode dar esse suporte, né? Por isso que eu estou dizendo, o Davi no campo só tem uma única chance de decidir, de definir, e só tem um ângulo de visão do lance, diferentemente do árbitro de vídeo. Eu acho que o Davi pode ter visto o seguinte, na hora que o Thiago vai dar, o Thiago dá uma freada e aí o Bruno Henrique projeta o corpo. Não teve tapa de novela, Pode ter sido, Foi pode técnico. ter sido a interpretação do Davi. E se ele teve essa interpretação, eu acho que a gente não pode condená-lo. Porque, repito, ele só tem um ângulo de visão, que é aquele ângulo dele, ok? E diferentemente, né, ele pode ter interpretado dessa maneira. Agora, o árbitro de vídeo, que tem ali, absurdamente, uma quantidade grande de ângulos. Todas as cores e sabores? Exatamente. Não pode, não. Temos o áudio, vamos ouvir então. Tô curiosa. Vamos ouvir então o áudio dessa conversa do vídeo ontem com o árbitro Davi de campo nesse Fla-Flu. Ataque, não. Ele tira o pé. É canto. Não. Canto, tá? Tô checando, tá? Tô checando. Vou descer, fica no ao vivo. Tem que lembrar do app lá atrás. Ele vai fazer o movimento, aparentemente é isso. Me dá outro. Canto, Rui. Tô terminando de checar. O pé do vermelho chega primeiro, mas o Thiago Silva... A 4, a inglesa vai ser boa. Me dá a inglesa, me dá a inglesa. Me dá a inglesa. A inglesa vai ser boa. Vai, volta um pouquinho. Volta. Verificar se a bola tá em jogo E também, acelera ou tira o começo do looping, tá? tá? Aguarda, tá, Davi? Tá, ele vai fazer o movimento e retira. Ele não chuta a perna. Ele não chuta. Vai, Esse tem volta, impacto, só tá? naquele zoom ali, só naquele movimento. Me dá se eu tenho outro ângulo, porque aqui parece que... Só esse movimento aqui, por favor. Volta. Só aquele movimento. Não, ele vai fazer o movimento. Vai devagar ali. Vê se tem impacto, Wagner. Vê se tem impacto. Ele vai fazer o movimento e retira totalmente. Tá perfeito. É como você narrou, tá? Ele retira totalmente a perna e o jogador simula. Ok, obrigado. Simula não, exagera. Muita disputa na área, Davi. Ele não faz Atenção. Acabei de falar. Retira a perna, Como retira a perna? depois que chuta. O Davi pode ter interpretado isso por causa do ângulo de visão. Agora, vamos lá, gente, desculpa. Se esse foi o ângulo, se esses foram os ângulos para análise do VAR, o ângulo mais assertivo ou o ângulo mais claro, desculpa, não apareceu ali. Não apareceu ali o ângulo mais claro para mim, que é o ângulo da câmera de trás. Desculpa, se Eles falam inglês, a inglesa tem uma câmera. câmera invertida. Invertida é inglesa. É invertida. Então, assim, é do outro lado. O lance que a gente viu aqui, nos nossos melhores momentos do jogo, tem a câmera que mostra de trás. Essa câmera não aparece ali. Essa daí, ó. Essa câmera aí, gente. Essa pra mim Como é que não eles tem escolhem. chute? Não, essa não é nem a melhor, cara. A melhor é que aquele pessoal ali de trás conseguiu registrar. Não, eu acho que Pessoal de essa trás aí do não gol. é boa. Essa não é boa, na minha opinião. Essa não é boa. A boa, para mim, é a que começa nessa imagem. A boa, para mim,
é a outra. Tá legal? E isso não apareceu. Mostraram o ângulo de cima. Desculpa, gente, de cima não dá para ver direito. Agora, você viu o Davi? Ele retira... Olha só, gente. Como é que ele retira a perna? Eu também não vi isso. Davi de Oliveira Lacerda, né? Desculpa. E aí vai ao encontro do que eu disse. Ele pode no campo... Uma coisa é no campo. No campo ele pode ter visto que o Thiago, ele vai lá e o Thiago, na hora, não faz o movimento completo. Como se o Thiago tivesse dado uma freada na perna. Foi o que ele disse. Agora, gente... O lance, para mim, mostra que o Thiago toca no jogador do Flamengo, né? Toca no Bruno Henrique. E me parece bater no joelho, que é o que faz o Bruno Henrique flexionar a perna. Quando pega ali atrás, na parte de trás, né? Isso, exato, na parte de trás. Vamos ouvir os treinadores, então. Felipe Luiz e Zubeldia. Posso te dizer que ânimo, atitude, não foi. Isso eu tenho certeza absoluta. Atitude não foi. Meus jogadores estavam correndo, estavam executando tudo o que eu pedia na fase defensiva, estavam correndo, voltando para marcar. Existem várias situações onde concedemos contra-ataque, voltam os 10 atrás da linha da bola, os 10 numa força absurda, os jogadores querem. Mas, claro, quando você constrói e o adversário está ali fechado, destruindo e contra-atacando, dá a impressão que o adversário está querendo muito mais. É uma percepção à simples vista. Agora, que tecnicamente nós estivemos abaixo, sem nenhuma dúvida. Sem nenhuma dúvida. Para jogar com bola, tem que estar fino. E não estivemos, cometemos muitos erros, não aproveitamos as vantagens, concedemos ao adversário o que ele mais queria, que era jogar no nosso erro. E, como eu falei, a elite, o nível que se exige é mais alto do que foi apresentado no primeiro tempo. Se gritar fora do campo ganhasse jogo, o Ancelotti não seria o treinador mais vitorioso da história da Champions League. Cada um tem uma forma de ser, eu tenho a minha. O dia que acharem que eu devo fazer um show para a torcida, não sou a pessoa indicada. Eu procuro estar sempre sereno. Posso intervir, que é melhorar, orquestrar minha equipe da forma que eu sei fazer. Se isso incomoda os torcedores, tem que trazer outro. Tengo mucho respeto. Siempre en los clásicos, sea donde sea, para mí los clásicos es algo más y me ha tocado perder y me ha tocado ganar y cuando pierdo estoy más triste de lo normal y cuando gano estoy más contento de lo normal porque sé que representa algo más. Yendo a este clásico, por supuesto me gustó mucho y me gustó porque ganamos. Si no hubiésemos ganado, por más que el torcedor aliente y todo, no lo hubiese disfrutado. Ahora que ganamos es como cerró todo, así que estoy feliz porque la gente de Flu está feliz. Bastante feliz, né? Saindo com uma vitória do Maracanã e cada vez mais perto dessa vaga direta aí na fase de grupos da Libertadores. Vou voltar na fala do Felipe Luiz só para a gente contextualizar, para ela não virar um recorte. Ele é perguntado, né, sobre o ânimo, sobre a vontade e a personalidade dele e tal. E aí ele lembra que ele não é esse cara que vai ficar esbravejando na beira do campo. E uma coisa não tem nada a ver com a outra. Por isso ele dá o exemplo do Ancelotti, né? A gente nunca viu o Ancelotti... Ancelotti e outros, né? Assim, porque ele cita. Entendeu? Né? Ele fala do Ancelotti, a gente nunca viu. Então, se isso fosse regra, ele não seria multicampeão, não teria tantos títulos de Champions, inclusive. Então, de fato... porque nessa hora, quando o time claudica ou tem um tropeço qualquer na sua caminhada, mesmo que seja uma derrota num clássico, começam a surgir teorias de todos os tipos, né? E ontem, pelo que eu andei monitorando, surgiu uma seguinte, que o time está sem alma, que o time não tem alma, e que o time não tem alma, e aí o técnico fica parado ali, não está vendo isso, porque acho que em algum momento da coletiva, o Felipe Luiz chegou a dizer que teve vontade de fazer substituição ainda no primeiro tempo. Ele falou alguma coisa nesse sentido. Mas, assim, o torcedor, ele também está com o emocional mexido, entendeu? Porque essa disputa é também está ansioso, né? Ansioso, é uma disputa desgastante, sabe? Enfim, mexe com os nervos de todo mundo. Por isso que eu até adotei uma estratégia, Mary. Eu tenho evitado buscar as redes sociais logo depois das partidas, no sentido de produzir, gerar conteúdo. Porque a primeira impressão sua, ainda com os nervos à flor da pele, é gente
que visitou vestiário de pós-jogo durante muitos anos, a gente sabe que é diferente. O teu olhar ali durante o jogo, depois do jogo, logo depois do jogo, você ainda tenso com tudo que você viu ali, é um olhar diferente. E eu fico imaginando o papel dos treinadores, entendeu? Porque é muito difícil realmente. Porque talvez ele tenha vontade de dizer coisas que ele não deve dizer, né? Ah, é? E ele é obrigado a se controlar ali, é obrigado a se policiar. Então, assim, acho que a torcida do Flamengo tem que dar um desconto nessa via que está pegando aí de tentar culpar as escolhas do Felipe Luiz. Não o só do comportamento Flamengo, né, Edmar? Eu gosto Não. desse tema, porque nessa época do vestiário, o cara ficava de cabeça quente, no máximo até amanhã do dia seguinte, quando o jornal chegava na casa dele, depois passou. Sim. Cara, hoje o cara é massacrado. Já. Imediatamente Just on time. após, exatamente. Não, e o problema todo, Em gente, cima do lance. o problema todo é a mudança de opinião de e a acordo opinião com o para engajar também. resultado. Opinião para E engajar também, isso, é. Também tem isso. Agora, assim, o que eu acho é o seguinte, Felipe Luiz, e aí, vamos lá, o que você acha do Felipe Luiz? Felipe Luiz é bom ou é ruim? Aí você dá a sua opinião. Agora, não vem perguntar, não vem me dizer sobre Felipe Luiz depois de uma derrota num clássico ou depois de uma vitória Pós-data FIFA. Entendeu? Qual Assim, que é o Felipe Luiz? É o 5-1 do esporte ou é o quê? É Não, isso. não dá. Qual é o Felipe Luiz? Qual é a opinião que você tem? Não vem com a opinião contaminada Condicionada por resultado. por causa do resultado. Eu também Aí acho. não dá, gente. Eu também acho. Aí é covardia, não dá. né? Eu acho que é covardia. fazer. Nesse exato momento, vamos lá. A gente não teve ainda a final da Libertadores. Tá aí, uma pergunta para a torcida do Flamengo. Não teve a final da Libertadores e o Campeonato Brasileiro não está ainda decidido. Hoje, 20 de novembro, você renovaria o contrato com o Felipe Luiz? Hoje, você renovaria? Sim ou não? Sim. Qual é a avaliação? Eu acho que mas isso está sendo discutido? Não. Já? Já está sendo discutido? É mesmo? Sim, mas aí por que está sendo discutido? Porque, vamos esperar as finais. Esperar as finais para você dizer o seguinte, ganhou, tem que renovar. Perdeu, não renova? Não faz sentido isso. Falando isso, eu concordo, me faz lembrar a passagem do Renato pelo Flamengo agora como técnico. Pelo Fluminense? Não, pelo Flamengo. Do Flamengo. Pelo Flamengo. Que você falou passagem agora. Que não continua no Flamengo por causa de um jogo. Da final. O Flamengo por causa tava de jogando uma muito, final. goleando. Muito mais. Metendo gol a tudo. Eu falo, caramba, o Renato realmente Sim. madureceu, assim. Não é só Grêmio e Fluminense. Sim. Que a visão que eu tinha de Renato era... Só funciona ali, né? Só funciona no Grêmio e no Fluminense. Tinha isso. E aí o time tava bem. Aí perdeu a Libertadores. Não, e outra coisa, né? Numa falha individual, né? Uma infelicidade do Andrés Pereira, é verdade. Né? E aí o Renato já não serve mais para continuar no Flamengo. O Renato tem que ser mandado embora. Se ganha aquela Libertadores, renova o contrato por mais 2 anos e tudo mais. Então, assim, avaliar trabalho, qualquer trabalho, seja... por exemplo, Rossi, falhou ontem. Então você faz o quê? Você acha que o Rossi não é bom ou o Rossi é bom? Eu estou criticando o Rossi hoje pela falha. Ok, tem que criticar pela falha. Agora, você quer a manutenção do Rossi ou não quer a manutenção do Rossi? Eu acho que tem que ter a manutenção do Rossi, porque eu acho ele um bom goleiro. Falhou ontem, mas acontece. Então, avaliar trabalho de profissional, seja jogador e treinador, baseado em resultado, gente, desculpa, é muito raso isso para mim. Falamos de rede social, a mulher está imparável, produzindo conteúdo no Brasil e vivendo. Ela vive. Ah lá, quem teve no Maracanã ontem, pelas reações, estava torcendo para o Fluminense. Vocês sabem quem é ela? Sim. Sabe quem é ela? Muito sucesso, né? Mas já sabia? Já. Já sabia? Acompanha? Já. Não. Tamborzinho. Eu já sabia. Eu já sabia. Quer dizer que segue, né? Eu não conheci ontem, né? E nem semana passada, quando fechou, né? Ela tá vivendo a beça. Outro dia foi almoçar num restaurante na Zona Sul do Rio de Janeiro, assim, super comum. Gente como a gente, a ela. Inclusive encontrou, sabe quem? André Beltrão, tava na mesa ao lado. É mesmo? Aí não entendeu muito bem o movimento, não, depois que ela soube o que estava acontecendo. Na Argentina, né? Dua Lipa clássico. Foi na Argentina, viu o Boca e River. No Rio de Janeiro, viu o Fla-Flu. Foi ao ensaio da Vila Isabel ontem. Escola de Samba Zona Norte. Saiu do Maraca pro ensaio? É o contrário. Ao contrário? Saiu do ensaio e foi pro Maracanã. Tá vivendo a beça. Curtiu, hein? Dua Lipa, Eduarda Filipa, albanesa. E o que eu mais gostei ali é que já totalmente no espírito, ó. Copinho de cerveja na mão. E o Flu, os famosos que vêm para o Fluminense, só teve o Bruno Mars, quando esteve no Rio de Janeiro, foi ver também venceu. Dua Lipa também venceu. Os famosos dando sorte, estrelas internacionais dando sorte. Será que Mick Jagger vem também?
Quem é? Mick Jagger? Jagger, eu acho que não é bem-vindo, não. Classificação na tela. O Flamengo é o primeiro colocado. Lembrando que perdeu ontem, o Palmeiras empatou, então o Palmeiras somou um pontinho. Nesse momento, 2 pontos, portanto, separam as equipes ali no primeiro. O Cruzeiro vem logo em terceiro lugar, não está morto, vai jogar contra o Juventude hoje. E, curiosidade, depois de quase 50 dias, 45 dias com o Matheus Henrique, volante de volta. O Mirassol está em quarto lugar com 60, o Botafogo fecha o top 5 com 55. Mas olha o Flu ali, 5 vão direto para a fase de grupos. O Flu está a 1 ponto desta realidade, portanto. Na sequência veio o Bahia, 2 atrás dessa realidade. Bragantino, São Paulo e Atlético Mineiro fecham a primeira página da tabela de classificação. Rafa Sibila tá lembrando que a Dua Lipa lá na Bombonera, deixa eu ver pra que ela torceu, pra gente ver se a mulher é pé quente mesmo. Deixa eu ver aqui pra quê. Foi ver Boca e... Ah, foi. Nessa gira. E aí, torceu pra quem, Rafa? Traz a info pra nós. Rafa Sibila, da Argentina. Grêmio, Vasco, Ceará, Corinthians, Internacional e Santos. Chegamos ao Z4. Vitória, Juventude, Fortaleza e Sport nesse momento, sendo que o Santos está a 1 ponto. Santos e Internacional, né? A 1 ponto do Z4, uma vez que o Vitória... hoje, né? Isso, o Santos já jogou, né? Sim. Num jogo muito marcado pelo Neymar, positivo e negativamente, né? 1 ponto do Z4 apenas. Vamos dar uma olhada no que o Gato Mestre separa pra gente de análise e previsão. Ó, chances Série A. O Flamengo aumenta a possibilidade de título para 70%, mesmo perdendo. 69,71 mais precisamente. Palmeiras tem 27,87, o Cruzeiro 2,42. Isso, gente, vale para agora, neste momento, 10h48 do dia 20. Porque ainda temos... Isso é incrível, né? O Flamengo podia chegar campeão na final da Libertadores. Dava para chegar campeão. Depender, obviamente, de uma combinação de resultados, mas essa era uma possibilidade. É claro que a gente está falando... Com o resultado de ontem, não mais. A gente está falando de uma ciência exata, né, que é a matemática. Mas, por exemplo, assim, não dá para acreditar, assim, esportivamente, não acho que dê para o Cruzeiro mais. Você acha que não dá? Por isso que eu falei que era para hoje. Uma coisa é a matemática. Eu não acredito que Flamengo e Palmeiras, que um dos dois não levante essa taça. Eu não acredito. Se te dissessem há uma semana... 10 o Cruzeiro joga hoje, né? O Cruzeiro joga com Significa que se o Cruzeiro vencer, vai aumentar aquele percentual. Por isso que eu falei, por isso que vale para agora, para essa hora. Se te dissessem há 10 dias que os próximos 3 jogos do Palmeiras, o Palmeiras ia perder 2 e empatar 1, você acharia plausível? Sendo que esse 1 era o Vitória. Não fosse lá quem fosse. Mas ao mesmo tempo também, e os 3 últimos jogos do Cruzeiro? O Cruzeiro venceu os 3 últimos jogos? Não venceu. Todo mundo está derrapando. Não, então, se todo mundo está derrapando, eu posso imaginar que o Flamengo vai derrapar, que o Palmeiras vai seguir derrapando, que o Cruzeiro vai vencer. Não, que o Cruzeiro já derrapou demais. O Cruzeiro perdeu para o Vasco. Que o Cruzeiro vai continuar derrapando. Eu acho que todo mundo vai derrapar. Eu acho que todo mundo vai ter história ruim para contar até a rodada 38. A informação, hein? Chega de Buenos Aires. Rafa Sibila em cima do lance. Conta aqui pra gente. Ontem, a Dua Lipa não estava identificada por nenhuma camisa. Ela estava no Fla-Flu, não tá mais. Pelas reações flagradas, ela estava mais pro lado tricolor. Aí o Rafa lembrou, ou seja, deu sorte pro Flu, que no jogo da Bombonera, no 2-0 Boca... Atenção, hein? Ela tava com uma camisa da Argentina, assim como ontem tava com a camisa do Brasil, né? Onde é que eu boto aqui? Ah lá. Ela tava com o Riquelme aqui, dá pra fechar aqui? Fecha aqui não, dá? Tá dando. Mas dá pra ver? Dá pra fechar um? Então fecha aqui, ó. Dá pra ver. Aqui, ó. Dua Lipa com o Riquelme recebendo uma camisa do Boca. Não temos imagens da camisa do River com Dua Lipa. Então, que a torcida da Albanesa... Tamborzinho, era pro Boca lá. Deu sorte mesmo, hein? Pé quente. Então tá. Então tá aí, meus amigos. O Flamengo, que infelizmente acabou tropeçando, né, no Maracanã, perdendo o jogo para o Fluminense, porém, a tabela tá aí, ó. O Flamengo, mesmo com a derrota para o Fluminense, manteve ainda uma rodada ali, né, de diferença para o time do Palmeiras. O Flamengo manteve 2 pontos de diferença e agora, galera, só temos 4 rodadas para terminar o Brasileirão. Isso porque o Palmeiras também tropeçou diante do Vitória jogando no Allianz Parque. Próximo jogo, o Flamengo joga no Maracanã e o Palmeiras sai para jogar fora de casa. Então, assim,
Sem contar que o Andrés Pereira foi expulso e tá fora dessa partida importante, né, que o Palmeiras terá fora de casa. Olha, haja coração nessas últimas 4 rodadas, porque, sinceramente, os times, né, parece que estão sentindo aí o calendário, os jogadores caíram muito de produtividade e a tabela, por incrível que pareça, continua favorável para o Flamengo. Galera, 4 jogos, 2 no Maracanã. Se o Flamengo vencer os 2 jogos do Maracanã, o Flamengo vai para os 2 confrontos contra o Atlético e o Mirassol, mano, tendo ali que, lógico, precisa vencer os 4 confrontos. Mas dependendo, né, da combinação de resultados, se o Palmeiras tropeçar, que eu acho que isso pode acontecer no próximo confronto, olha, não sei não, dá até para o Flamengo empatar 1 e vencer 3, mas o importante é ganhar os 4, né? Se puder ganhar os 4, tem que tentar, porque chega de perder pontos bobo, né? Chega de deixar pontos na mesa. Teve a oportunidade de abrir 5 pontos de vantagem e colocar uma mão na taça. Agora tem que correr atrás do resultado, tem que correr atrás dos pontos perdidos, porque os jogadores ainda não entenderam que estão na reta final do campeonato e agora é hora de, cara, aquele embalo final, não a hora de esmorecer. Os caras estão esfarelando nessa reta final, por incrível que pareça, e não estão entendendo. O primeiro tempo que o Flamengo fez contra o Fluminense foi pavoroso. Não foi digno, né, de um Fla-Flu, não foi digno de um Flamengo e Fluminense, muito menos de um time que está brigando pelo título do Campeonato Brasileiro. Os caras não entenderam ainda que eles estão prestes a conquistar um tetracampeonato e conquistar um Campeonato Brasileiro muito difícil, mais disputado dos últimos tempos. Ainda não entenderam, faltam 4 rodadas, esses caras têm que entender isso. Isso que está deixando o torcedor preocupado. Tem que ligar o sinal de alerta agora, porque senão pode ser tarde demais. Esperamos que dê tudo certo. Ainda está em tempo de dar tudo certo até o fim do Brasileirão e também da Libertadores da América. Vou deixar aqui os créditos para o canal do Sport TV. O link dele se encontra na descrição do vídeo como forma de crédito. Vou pedir a você que não é inscrito para se inscrever no canal, ativar o sino e deixar o like. Daqui a pouco eu volto e trago mais novidades do nosso Mengão para você. Afinal de contas, isso aqui é nossa paixão, isso aqui é nosso amor. Fui, nação!